Estamos de volta com o Religar e hoje eu recebo Jorge Cláudio Ribeiro. Ele é professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC São Paulo. Jorge, você estava falando da atividade jornalística e sua interface com a religião, com a sede sacerdotal, com a mística. Agora falando de conteúdos religiosos circulando pela mídia, de modo geral. Como é que você acompanha, como é que você vê, né, essa apropriação, essa utilização, né, da mídia pelo segmento religioso propriamente? Então, o segmento religioso ele se apropria do equipamento, se apropria do horário, mas eu acho que ele não se apropria propriamente daquilo que é a essência do jornalismo. Por exemplo? Por exemplo, a religião, ela usa as mídias como púlpito. O jornalismo, não. Se o jornalismo tiver que denunciar alguém, que seja o dono dele, que seja o partido político do dono dele, que seja o patrocinador, ele tem a obrigação de fazer isso. Se ele não faz, ele fica mal. É uma questão ética, que é contínua nas redações. A discussão ética é uma espécie de som de fundo do jornalismo seria um tipo de consciência moral? Ele tem que ter. Ele tem, né? A igreja, as igrejas também têm, mas as igrejas, elas também partem da presunção, da pressuposição de que elas falam a verdade. Agora, o que é eterno debaixo do sol? Nada, não é? Então, ela acha que vai durar a igreja acha que vai durar para sempre. A igreja tem séculos atrás de tradição, ou milênios, e ela usa o instrumental, o equipamento que é usado também no jornalismo. Isso, mais recentemente, dos anos 50 para cá, começou nos Estados Unidos, no Brasil a partir dos 70, mas embora tivesse programas de rádio já de longa data, mas eles não têm a atitude não é jornalística. Então, a gente poderia dizer que o modelo que as igrejas usam na mídia não é o modelo jornalístico, é o modelo da publicidade. Muito dificilmente uma emissora religiosa vai denunciar jornalisticamente as mazelas do seu grupo. Mas eu fico pensando se em outros segmentos não religiosos também não há um alinhamento, um comprometimento também com interesses políticos e econômicos. O jornalismo é tão independente quanto não, o jornalismo parece, não. Como você está apresentando? Pois o jornalismo não é independente, mas ele quer ser. Ele acha que a essência dele é ser, né? E, mais do que isso, tem concorrência. Então, se um veículo não é, ou ele é pouco, o outro pode avançar. Então, o ambiente, o campo jornalístico, no sentido do Bourdieu, acaba se alinhando, se reequilibrando, tá certo? No campo religioso, é mais difícil, porque eu acho difícil Acontece, agora estou pensando melhor, acontece um programa religioso atacar outra religião, né? Por exemplo, os da Universal andaram atacando muito os afro-brasileiros. Tanto que, inclusive... Ou no próprio grupo dissidente, né? Ou no próprio dissidente, ou então a Igreja Católica atacar um programa católico a fazer críticas e reparos às religiões evangélicas, etc. Mas não é muito, porque isso pode quebrar um negócio chamado credibilidade do campo, né? E aí complica, quer dizer, se uma religião tem problemas, a outra também pode ter. Isso do ponto de vista do espectador, né? Então, se você induzir o seu espectador a um certo criticismo, ele pode se voltar contra você. Sim. Né? Do ponto de vista do imaginário, como é que você vê
a questão da vinculação religiosa. Hoje a pessoa tem na sua casa uma série de serviços religiosos que antes ele não saísse de casa, né, para ir até uma igreja, um grupo religioso. Né, ele hoje tem tudo em casa. Inclusive há um exemplo de uma pessoa que me relatou recentemente, relatou numa reunião pública, né, que a pessoa ia à igreja para comunhão. E quando ela foi questionada, né, ela se colocou, eu tenho demais serviços religiosos eu tenho em casa, a pregação, a palavra, né, o momento de espiritualidade. Quer dizer, eu ia ali era mesmo para fazer um ato de adesão com a comunidade. Como é que você vê essa substituição da vinculação religiosa, né, quando a religião é oferecida através da mídia? Olha, eu acho terrível, porque assim, entram duas dinâmicas que se reforçam uma a outra. Quer dizer, há uma dinâmica da audiência, há uma dinâmica do consumo de produtos midiáticos e, ao mesmo tempo, isso há um consumo também, há um reforço, isso é abençoado pela religião, né? Então, o ideal de qualquer rádio é que a pessoa ouça o dia inteiro essa rádio. Agora, quando isso é reforçado pela religião, a pessoa passa a viver em outro mundo. E isso é um contraste, a meu ver, com o jornalismo secular, vamos dizer assim, tucur, que seria o jornalismo construir uma audiência, um público, mas que seja cidadão, que seja capaz de analisar criticamente a mensagem que você está mandando. Isso não é objetivo da programação religiosa. É a adesão, pelo contrário. Quer dizer, quando você soma a adesão de audiência à adesão de fé, eu acho isso terrível, porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de sair desse círculo, acaba sendo um círculo de ferro. Então, Jorge, eu fico pensando, as pessoas que hoje se apresentam, eu sou seguidor, né, do canal religioso A ou B. Esse fenômeno já substitui a adesão a uma religião A ou B, assim explicitamente, ou uma igreja A ou B. Isso do ponto de vista religioso, porque nós temos também outros tantos fãs ou seguidores, né, de A ou B. Você considera esses dois fenômenos como um mesmo fenômeno? Esse de adesão, de segmento, de estar vinculado a uma proposta e a mídia exerce um poder fantástico sobre isso? Assim, essa sua pergunta chama a atenção para o seguinte, quem dá força para o veículo e para a religião também é o fiel. Se a pessoa tem uma vida própria, uma vida com relações ricas e férteis e amplas com o seu ambiente, seja social, seja familiar, seja uma vida interior, ele não fica tanto à mercê, tanto desses da mídia, ele é capaz de ouvir as mensagens ou as informações, tanto da mídia religiosa, da mesma forma, quanto das religiões. Então, essas coisas todas, elas não são a vida da pessoa, não se substituem à vida da pessoa. Agora, isso não é fácil. Eu acho que ter vida própria, ter autonomia, é uma luta que a gente leva décadas e eu acho que a gente não resolve, né? Mas você pretender crescer na sua liberdade, isso te permite usar do que a mídia, o jornalismo lhe oferece. As religiões são criações humanas e estão cheias de defeitos. Se você vai se deixar abater pelo defeito dela e não for capaz de se nutrir daquilo de interessante que ela faz, ou até você pega o que ela faz de errado, mas você transforma numa coisa boa, porque você tem autonomia de pensamento, de sentimento,
né? Você tem liberdade. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Parabéns pelo Teodiversidade que você apresenta na TV PUC. Somos colegas. Somos colegas. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores e saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa pucminas.br/ppgcr é o nosso endereço. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.